Os irmãos sabem que dia é 22 de Abril? Mas agora estou a pensar, não é? A Páscoa é o próximo domingo. Não é dia 22, pois não? Não. Exatamente, 17. 25 de Abril, não é? Que também é um dia em Portugal que toda a gente conhece, também não é, não é? Dia 22 de Abril os irmãos não estão mesmo a ver. É o normal, realmente não é um dia... Conferência de Jovens, também não, é quase, é dia 23 e 24, já agora irmãos, está bem, no próximo, não é no próximo, é daqui 2 fins de semana, vamos ter Conferência de Jovens aqui em Tomar, no dia 23 e 24, mas também não é. Então, dia 22 de Abril é o Dia Mundial do Planeta Terra. Então, irmãos, como estava a dizer, no dia 22 de Abril é o Dia, não é, Mundial do Planeta Terra, que passa-nos por vezes, não é, um pouco ao lado. Mas por acaso é o tema das nossas novas de alegria deste mês. Não sei se os irmãos já repararam. Não sei se os irmãos gostam de ler. Se calhar alguns sim, outros não. Mas por acaso é o tema cuidar da nossa casa. 22 de Abril, Dia Mundial da Terra. Os irmãos não sabem porque não compram as novas de alegria. Se comprassem, não é, já sabiam. Isto hoje é só fazer publicidade. É a Conferência de Jovens. É o Novas de Alegria. Aproveito, não é? E faço publicidade a tudo. Mas isto para chegar onde, irmãos? Nós ainda acreditamos que Deus nos criou. Certo? Deus criou o planeta, Deus criou todas as coisas. É por isso que nós hoje estamos aqui. Nós não estamos a cultuar um Deus imaginário. Nós estamos a cultuar um Deus que é real, um Deus no qual nós acreditamos e com o qual nós temos um relacionamento, com o qual nós já temos uma experiência pessoal. Amém? Eu gostaria de falar um pouco hoje acerca da criação e vou passar aqui um vídeo, porque podíamos ler todo o capítulo de Gênesis, mas calhar tornava-se um pouco monótono. Vou passar aqui um vídeo que basicamente faz o relato de Gênesis capítulo 1 e o início ainda do capítulo 2. Os irmãos podem ver. Também é 5 minutos. Serve de introdução também aqui depois à mensagem. And void, and darkness was upon the face of the deep, and the Spirit of God moved upon the face of the waters. And God said, "Let there be light," and there was light. And God saw the light, that it was good. And God divided the light from the darkness, and God called the light day, and the darkness he called night. And the evening and the morning were the first day. And God said, "Let there be a firmament in the midst of the waters, and let it divide the waters from the waters." And God made the firmament, and divided the waters which were under the firmament from the waters which were above the firmament. And it was so. And God called the firmament heaven, and the evening and the morning were the second day. And God said, "Let the waters under the heaven be gathered together unto one place, and let the dry land appear." And it was so. And God called the dry land earth, and the gathering together of the waters called he seas. And God saw that it was good. And God said, "Let the earth bring forth grass, the herb yielding seed, and the fruit tree yielding fruit after his kind, whose seed is in itself upon the earth." And it was so. And the earth brought forth grass, and herb yielding seed after his kind, and the tree yielding fruit, whose seed was in itself after his kind. And God saw that it was good. And the evening and the morning were the third day. And God said, "Let there be lights in the firmament of the heaven to divide the day from the night, and let them be for signs and for seasons and for days and years, and let them be for lights in the firmament of the heaven to give light upon the earth." And it was so. And God made 2 great lights, the greater light to rule the day, and the lesser light to rule the night. He made the stars also, and God set them in the firmament of the heaven to give light upon the earth, and to rule over the day and over the night, and to divide the light from the darkness. And God saw that it was good, and the evening and the morning were the 4th day. And God said, "Let the waters bring forth abundantly the moving creature that hath life, and fowl that may fly above the earth in the open firmament of heaven." And God created great whales, and every living creature that moveth, which the waters brought forth abundantly after their kind, and every winged fowl after his kind. And God saw that it was good. And God blessed them, saying, "Be fruitful,
and multiply, and fill the waters in the seas, and let fowl multiply in the earth. And the evening and the morning were the fifth day. And God said, Let the earth bring forth the living creature after his kind, cattle and creeping thing, and beast of the earth after his kind. And it was so. And God made the beast of the earth after his kind, and cattle after their kind, and everything that creepeth upon the earth after his kind. And God saw that it was good. And God said, Let us make man in our image, after our likeness, and let them have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over the cattle, and over all the earth, and over every creeping thing that creepeth upon the earth. So God created man in his own image. In the image of God created he him, male and female created he them. And God blessed them, and said unto them, Be fruitful, and multiply, and replenish the earth, and subdue it, and have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over every living thing that moveth upon the earth. And God said, Behold, I have given you every herb-bearing seed which is upon the face of all the earth, and every tree in the which is the fruit of a tree yielding seed, to you it shall be for meat. And to every beast of the earth, and to every fowl of the air, and to everything that creepeth upon the earth, wherein there is life, I have given every green herb for meat. And it was so. And God saw everything that he had made, and behold, it was very good. And the evening and the morning were the sixth day. Thus the heavens and the earth were finished, and all the host of them. And on the seventh day God ended his work which he had made, and he rested on the seventh day from all his work which he had made. And God blessed the seventh day, and sanctified it, because that in it he had rested from all his work which God created and made. These are the generations of the heavens and of the earth when they were created, in the day that the Lord God made the earth and the heavens. Mas eu já peço desculpa também pela a tradução, ele tem vários erros, porque isto está a traduzir automaticamente do Google, mas basicamente é o relato também de Gênesis 1, e também no início, logo ali no início, os primeiros versículos do capítulo 2. Então nós vimos que Deus criou todas as coisas. A Bíblia diz que Deus criou todas as coisas. Certo? E é bom que nós acreditemos que Deus criou todas as coisas, porque se Deus não criou todas as coisas, nada do que nós estamos aqui a fazer faz qualquer sentido. Mas infelizmente, para muitas pessoas, Deus não criou os céus e a terra, Deus não criou o nosso universo, Deus não criou o nosso planeta e Deus nem sequer é real, Deus nem sequer existe. E antes de irmos à palavra de Deus, também, os irmãos não se assustem também, porque nós vamos à palavra de Deus, também. Eu não vim aqui para não irmos à palavra de Deus. Obviamente nós vamos à palavra de Deus, mas nós vamos falar um bocadinho, também, só um bocadinho. Aguentem e fiquem comigo também, não desliguem já. Vamos falar um bocadinho acerca de filosofia e acerca da ciência. Isto para nós percebermos em que contexto é que nós vivemos e em que contexto é que a nossa sociedade está. Também. Porque se nós queremos ser pessoas que de certa maneira partilham a palavra de Deus e, não é, e evangelizam e damos o nosso exemplo, o nosso testemunho, nós também precisamos de saber em que mundo nós estamos a viver e em que sociedade nós vivemos e em que contexto o nosso mundo se encontra. Okay? Para nós percebermos um bocadinho os tempos em que nós vivemos. Eu tirei algumas notas e vou pedir também ao Alex que possas colocar aí, exatamente aí o PowerPoint também, e vais seguindo. É fácil, vais perceber facilmente. Segundo o Dr. Paul Gould, que é um apologeta, que é um professor de apologética, na verdade, ele diz que na era pré-moderna, e isto faz sentido, na era pré-moderna, ou seja, estamos a falar antes do século XV, em geral, na vida das pessoas, Deus era real. Okay? Deus era alguém que existia e a realidade era pensada, ela era objetivamente, nós entendíamos a realidade com base na premissa que Deus é real e a partir daí é que nós definimos a nossa vida. Deus é real, Deus existe, ok? Deus é real.
A partir da era moderna, ali a partir do século XV, começou essa era, mas mais principalmente no final desta era, a partir da metade do século XVII, século XVIII, em geral, o lugar de Deus começa a ser ocupado pela razão. Então Deus deixa de ser alguém a quem eu creio, porque a partir deste momento, na vida de muitas pessoas, e principalmente no mundo ocidental, que é onde nós nos encontramos, aquilo que começa a definir a realidade é a razão. Então eu só acredito naquilo que eu consigo entender. E aquilo que eu não consigo entender, e Deus é um ser transcendente que eu, humanamente falando, eu não consigo entender. Então se eu não entendo, logo deixa de fazer sentido a ideia de que Deus existe. Eu não consigo explicar Deus. Eu não consigo entender Deus, e muitas pessoas, infelizmente, porque não conhecem a palavra de Deus, não conseguem encontrar Deus. Então Deus começa a perder um pouco o seu lugar na vida das pessoas, na vida de muitas pessoas, e a ideia que Deus existe começa a ser algo que deixa de ser real, e o ateísmo começa a surgir e a proliferar-se na vida de muitas pessoas. Na era pós-moderna, isto já a partir da metade do século XX, a realidade ela deixa de ser, já não é só a razão que impera, ainda sofremos um pouco disso na nossa sociedade, mas vivemos numa sociedade em que a verdade passou a ser relativa. A tua verdade é a tua verdade e a minha verdade é a minha verdade. E nós temos muitos problemas, ou neste caso a sociedade em que nós vivemos tem muitos problemas com absolutos. Tem muitos problemas. Muitas vezes é a sociedade que vai definir ou quer definir aquilo que é o certo e errado. Nós já não vamos a Deus para definir aquilo que é certo e errado. Deus tornou-se cada vez mais uma ideia distante. Vivemos uma sociedade e um mundo cada vez mais distante e afastado de Deus. Porque o cristianismo, não é? E nós cristãos, nós dizemos que Deus ele é real e nós acreditamos na palavra de Deus como verdade absoluta. E aquilo que é a palavra de Deus nós dizemos que é absoluto. E regemos a nossa vida, ou devíamos reger a nossa vida pela palavra de Deus. Então se nós dizemos isto e acreditamos no absoluto, logo o cristianismo é falso e nós somos ou hipócritas, intolerantes, retrógrados, acreditamos em coisas que foram escritas, sabe-se lá por quem e há quantos anos, e tornamos, não é, estes aliens, quase, não é? Não somos aliens, não é? Não somos extraterrestres. Então, podes virar o slide, por favor. Então, pensando nisto, a nossa sociedade, ela tirou o lugar de Deus e colocou a ordem. Nós é que pecamos, de certa maneira nós somos pecadores, nós afastámos de Deus. Deus devia estar no centro da nossa vida, Deus devia ser o Rei e Senhor. Mas como, e tirando esta analogia do C.S. Lewis, Deus ele está agora sentado no banco dos réus, no coração de cada ser humano, está a ser julgado. Será que Deus é real? Será que aquilo que está escrito na Bíblia é realmente verdade? Será que Jesus, ele é mesmo quem diz ser? E depois, neste julgamento, temos, claro, o advogado da acusação, que é o diabo, que é aquele que tenta minar tudo aquilo que é religioso, tudo aquilo que é, perdão, não é religioso, mas tudo aquilo que é, não é de Deus, tudo aquilo que é a palavra de Deus, tudo aquilo que é a verdade que nós acreditamos e que é absoluta. Eu acredito na Bíblia como verdade absoluta. Temos o advogado de defesa. Os irmãos que já estão a pensar, somos nós. Não, não somos. É o Espírito Santo. É Ele que convence as pessoas. Nós não somos capazes de convencer ninguém. Eu, por muito eloquente, provavelmente nem sou, mas muito eloquente que seja, não vai servir de nada se o Espírito Santo não falar, não tocar os vossos corações. Cada vez que eu prego, cada vez que o pastor prega, cada vez que alguém prega, cada vez que nós partilhamos na rua, junto dos nossos amigos, não vai importar nada se não for o Espírito Santo a convencer e a tocar nas vidas. Mas nós somos testemunhas. Nós somos aquelas pessoas que são chamadas a testemunhar, que vão ser ouvidas neste julgamento, e nós temos de ser testemunhas fiéis.
E para nós sermos testemunhas fiéis, nós também temos que perceber o contexto em que nós vivemos e em que sociedade nós vivemos. E agora, passando um bocadinho para a ciência, isto foi um bocadinho de filosofia, passando um bocadinho para a ciência, nós estamos a falar acerca da criação, acerca do nosso mundo que Deus criou. Nós vivemos numa época em que boa parte da população mundial, julga que a teoria do Big Bang explica como é que o universo começou, e que a teoria da evolução explica o surgimento e desenvolvimento da vida. E as nossas crianças, os nossos jovens ouvem tudo isto nas escolas, é isto que aprendem. Mas não é só isto que aprendem, porque se fosse só isto, se ficassem por aí, nós ainda conseguimos lidar com a situação um pouco melhor. O problema é que eles dizem isto e não só dizem que isto explica que Deus não é real. Isto conclui que Deus não é necessário. E isso é intelectualmente desonesto. Nós às vezes como igreja temos um bocado de dificuldade a lidar com a ciência. Mas a ciência, se eu acredito que Deus é real, quem criou a ciência foi Deus. Amém? Foi Deus que criou a ciência. Foi Deus que criou a física. Foi Deus que criou a química. Foi Deus que criou a matemática. Então Deus criou todas as coisas. Não é? Então, jamais, em tempo algum, algo que é provado cientificamente pode refutar que Deus é real. Não pode. Não pode. Então, por isso, eu não preciso ter medo da ciência. Eu não preciso ter medo daquilo que se ensina. Apesar de ser mal, isso não se devia ensinar. Mas eu preciso de compreender aquilo que se ensina e de perceber as falhas desse ensinamento para trazer isso à luz da verdade. É o que Paulo diz até em 2... Olha, a minha folha dobrou. Okay? 2 Coríntios capítulo 10, versículo 3, versículo 4 e versículo 5. Porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nossos sofismas e toda a altivez que se levante contra o conhecimento de Deus e levante cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Então nós levamos tudo isso junto ao nosso Deus e aquilo que percebemos, porque há coisas que podemos compreender e perceber, percebemos e entendemos. O resto deixamos nas mãos de Deus e confiamos, porque o Espírito Santo é capaz de lidar com cada uma dessas situações. Mas só para os irmãos perceberem, no princípio, podes trocar, no princípio do século XX, muitas pessoas, a maioria das pessoas, pensava, e os cientistas admitiam que o universo não tinha princípio nem fim. E isto era um problema para tentar perceber isso à luz da palavra de Deus, porque nós lemos na palavra de Deus o quê? Que Deus criou todas as coisas. E depois, com algumas descobertas científicas, isto já no século XX, surge a teoria do Big Bang. É o que nós aprendemos na escola, foi o que eu aprendi e é com os nossos filhos. Eu não tenho filhos ainda, espero um dia ter, se o Senhor quiser. Mas com os nossos filhos, os netos, os filhos dos irmãos também aprendem na escola. E a teoria do Big Bang, na verdade, mudou o panorama. Porquê? Porque ela aponta para que o universo teve um início. Nós já dizemos isso há séculos. O universo teve um início. E esta, apesar de ser uma teoria, ok? Não ser uma teoria quer dizer que não está totalmente provada cientificamente, mas é a melhor teoria que nós temos para explicar o universo. Há outras teorias, mas esta continua a ser a mais robusta, a mais abrangente, a que melhor explica. E ela explica uma coisa muito interessante. Ela diz que o universo teve um início. É exatamente o que nós acreditamos. E quando esta teoria surge na ciência, isto foi muito interessante. E deu-se... Podes passar o slide. Deu-se algo bastante interessante. E um cientista agnóstico tem uma frase um pouco famosa. Ele é agnóstico, ou seja, ele não acredita que Deus existe, mas também não diz que Deus não existe. Ele não sabe. Okay? É agnóstico. Mas ele diz que neste momento é como se a ciência nunca viesse a ser capaz de desvendar o mistério da criação. Para o cientista que viveu na sua fé no poder da razão, a história termina como um pesadelo. Escalou as montanhas da ignorância, está prestes a atingir o cume mais alto e quando trepa para atingir o último pedregulho, é acolhido por um bando de teólogos que já lá estão sentados há séculos. Porque há séculos que nós dizemos que Deus criou todas as coisas. Mas vivemos numa sociedade que diz Deus não existe, Deus não criou.
só que não consegue explicar devidamente, porque eles têm uma outra teoria. Desculpem, mas é preciso ter muito mais fé para acreditar nessas teorias do que para acreditar que Deus criou todas as coisas. Para explicar, eles não sabem. E depois surge a teoria do Big Bang que diz: o universo teve um início. Pois, isso bate certo com a Bíblia. Obviamente que teve um início. O ex-ateu, podes trocar o slide, o ex-ateu Sir Fred Hoyle calculou as chances de uma origem por acaso do universo como um número. Eu nem sei ler isto. Nem sei se isto está bem escrito, na verdade. Ele escreveu: os sistemas bioquímicos são extremamente complexos, de modo que a probabilidade de terem sido formados por meio do embaralhamento aleatório é indiscutivelmente zero. Isto para nos levar ao ponto que só existem duas hipóteses para o surgimento do nosso universo, para o surgimento da vida. Ou foi Deus que criou, ou tudo aconteceu por acaso, sem objetivo. Porque é isto que os ateus dizem. A vida não tem sentido, o universo não tem sentido, não tem um objetivo definido. Ou seja, Deus criou todas as coisas, ou tudo aconteceu por acaso. E até não há nenhuma teoria que explique muito bem como é que isso surgiu, cientificamente falando. E por último, e para terminar, e depois vamos à palavra de Deus, ok? Porque os irmãos daqui a nada já me estão a tirar pedras, não é? Olha, isto para aqui não está a dizer nada da Bíblia. Vamos lá chegar, também. Então, a teoria da evolução, agora para arrumar aqui um bocadinho a teoria da evolução, muita gente diz que por causa da teoria da evolução Deus não é necessário, Deus não é preciso. Só para dar, isto é a minha opinião. Se me provassem que a teoria da evolução era verdade, não mudava rigorosamente nada na minha fé, porque ela não diz nada como a vida surgiu. Ela diz como a vida se desenvolveu e como surgiu. É uma ideia também mirabolante. Não vamos aqui discutir isso. Mas não ia mudar nada. Porque há coisas que ela não consegue explicar e claramente a teoria da evolução tem 3 abismos que não consegue ultrapassar. O primeiro deles é que a crença de que do nada surgiu tudo. E a questão é: como é que do nada surge tudo? Como? Como é que do nada surge tudo? Segundo lugar, como é que algo que não tem vida, que é desprovido de vida, que é rocha, que é matéria, e de uma explosão, não é? Segundo o Big Bang, segundo uma explosão, proporções atómicas doidas, como é que de não vida surge vida, passa a haver vida? Nunca vi isso a acontecer. E nunca na história nós vimos isso a acontecer. Digam-me, não é preciso ter fé para acreditar que isto é verdade? É preciso ter fé. E ponto 3, como é que de vida, isto partindo do pressuposto que os outros 2 abismos eram, podemos dizer, ultrapassáveis, já percebemos que matematicamente a probabilidade disso acontecer é zero, indiscutivelmente é zero. Mas é um número, é zero. Impossível. Matematicamente falando, é impossível. É mais provável que os irmãos ganhem Euromilhões do que isto acontecer. Muito mais provável que os irmãos possam ganhar o Euromilhões, diga-se de passagem. E o último abismo é: havendo vida, como é que essa vida se torna eu e o irmão, com uma consciência capaz de definir aquilo que é certo, aquilo que é errado, uma consciência moral? Como é que é possível? Como é que é possível? Ou seja, das duas uma: ou Deus criou todas as coisas, ou tudo aconteceu por acaso. Sim, há algumas teorias, nas quais é preciso ter fé para acreditar nisso. A tua última análise, sabem aquilo que eu concluo, daquilo que já estudei da ciência e de algumas coisas, é que a possibilidade da vida ter sido gerada por acaso exige muito mais fé do que a fé que eu necessito ter para perceber que Deus existe. E agora, irmãos, convido-vos a abrir, por favor, em Romanos capítulo 1, versículo 18. Romanos capítulo 1, versículo 18, e vamos ler depois essa secção, mas vamos andando por partes.
Agora a questão é que se levanta: como é que nós nos tornamos isto? Como é que a sociedade se tornou isto? Romanos capítulo 1, versículo 18 e por aí adiante explica um bocadinho como é que nós chegámos até aqui. Então, Romanos capítulo 1, vamos ler para já do versículo 18, pode ser do 18 até ao 22, para já. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato, incalculando-se por sábios, tornaram-se loucos. Explica um bocadinho, não é, aqui a palavra do Senhor, como é que nós nos tornamos isto. A verdade foi que a nossa sociedade trocou a verdade pela injustiça. Em última análise, as pessoas que não creem em Deus e que se afastam de Deus e que se rebelam contra Deus não é porque têm melhores argumentos do que nós para crer no Senhor. Bem pelo contrário, não têm. Não é possível. Deus é verdade, Deus é real, nós temos experimentado Deus. Nós olhamos para a criação e é impossível. Os irmãos já olharam bem para o vosso corpo. Os irmãos sabem como é que funciona o vosso corpo? Um bocadinho. Porque isto é tão complexo. E o universo? Como é que tudo isto surge por acaso? Racionalmente falando, não tem racionalidade nenhuma. Não pode isto ter surgido por acaso. E como é que nós somos capazes de conscientemente, moralmente falando, distinguir o bem ou fazer opções quando mais ninguém consegue, mais nenhum animal consegue? Porquê? Não faz sentido. Mas a ira de Deus não é se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Em última análise, as pessoas trocaram a verdade de Deus pela injustiça. Preferiram o pecado a conhecerem a Deus. Esta é a tremenda tragédia da nossa sociedade e da nossa humanidade. Porque esta é a nossa tendência. E nós queremos fazer as coisas à nossa maneira e não fazemos as coisas à maneira de Deus. E quando olhamos para a criação, claramente nós até podemos não conhecer, podemos não ter a Bíblia e não conhecer Jesus, mas claramente, simplesmente por olhar por tudo aquilo que está criado, nós já nos tornamos indesculpáveis pelas opções que tomamos. Porque nós devíamos perceber que existe um Deus que é real. Pois temos de fazer o caminho para perceber quem é esse Deus, para conhecer Jesus, obviamente que sim. Mas simplesmente por essa revelação de Deus, através da criação, através das coisas criadas, deveria ser suficiente para nós entendermos que Deus existe. No versículo 20, porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, a sua divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Versículo 21 e 22. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios. Exatamente o que nós nos tornamos, nulos. Nós usamos, não estou a dizer que somos nós, mas muitas pessoas às vezes usam a ciência para dizer coisas que ela não diz, nem nunca poderá dizer. Porque o meu Deus criou a ciência. Não há nada que possa ser provado, possa refutar que Deus existe. Não é possível. O que acontece é que as pessoas que não creem em Deus, muitas delas até já fizeram a opção delas antes de estudarem ciência, muitas delas já fizeram essa opção, usam argumentos científicos, alguns
até são verdade e outros que não são verdade, não estão provados, para dizer que Deus não existe, para dizer aquilo que elas querem, quando isso não pode ser dessa maneira. Intelectualmente é desonesto. Resultado, versículo 22. Incalculando-se por sábios, tornaram-se loucos. Este é o drama da nossa sociedade. Achamos que somos muito sábios, sabemos muito. Hoje em dia nunca tivemos tanto acesso, não é, à informação. Mas no fundo, nós somos loucos. Os irmãos entendem, ok? Não dizer que somos nós. Versículo 23. E mudaram a glória de Deus, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Bem, é fácil, não é, de perceber, e vemos isto infelizmente ainda no nosso país, em muitos países, as imagens que nós criamos. Porquê? Porque não conseguimos entender o Deus transcendente, o Deus que está acima de todas as coisas, então aquilo que fazemos é criamos imagens. Criamos santos, imagens, imaginadas pela nossa cabeça, imaginadas por nós, estamos culto, estamos adoração, estamos seja aquilo que for. Mudamos a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível. Versículo 24. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Então, o resultado das nossas escolhas, das nossas opções, foi que, e que é muito interessante, porque diz que Deus, por isso Deus os entregou. O que significa que Deus, basicamente, Deus deixou-nos ir. Porque Deus não obriga. Deus não obriga. Deus dá-nos livre-arbítrio. Deus não nos obriga a aceitá-lo. Nós podemos rejeitá-lo. Ou podemos aceitá-lo. Mas diz que por causa daquilo, das escolhas que fizemos, que foi voltámos contra Deus, afastámos de Deus. Então Deus, okay, queres ir? Vai. Mas vais ter de sofrer as consequências dos teus atos. Basicamente, nós, não é, hoje em dia, enquanto humanidade, enquanto sociedade, estamos a colher aquilo que semeamos. Mais nada. Porque nós escolhemos sair da alçada de Deus para fazermos aquilo que queremos. E fazer as nossas próprias decisões. E isso tem consequências. Versículo 24 e 25. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Já tínhamos visto isto no pensamento filosófico. Não é? Deus deixa de ser o centro, Deus deixa de ser o rei, mas aquilo que eu penso, aquilo que é o homem, o ser humano, passa a ter o lugar central. E as nossas verdades, as nossas decisões, tudo aquilo que nós decidimos passa a ser muito egocêntrico. E deixa de ser Deus o centro. Resultado, simplesmente, das nossas decisões, do caminho que nós decidimos traçar. Versículo 26. Por causa disso os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural das suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contacto natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Vamos continuar até o versículo 31. Por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda a injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de mal, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. É uma lista nada agradável. Aí vemos, versículo 24, por isso Deus os entregou
Versículo 26, por causa disso os entregou Deus. Versículo 28, não é? Por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou. Então a crise foi que o conhecimento de Deus foi desprezado. Nós desprezamos, nós afastamos. E Deus, ok, queres ir? Vai. E colhemos tudo aquilo que está aqui. Não era o desejo de Deus para nós, mas foi o nosso desejo que nos levou a estas consequências. E aqui vemos listado vários pecados, não é? E irmãos, enquanto nós vivemos aqui, nós vamos ter tentações. Nós vamos ter tendências pecaminosas a querer lutar contra aquilo que é a nossa fé, contra aquilo que nós acreditamos. Mas nós temos de fazer decisões. Nós agora podemos, ou pelo menos aqueles que estão em Cristo, agora nós podemos tomar decisão de novo, livremente. Nós éramos escravos do pecado. Não é? Paulo diz isso muito bem em Romanos, não é? Vai falar, nós éramos escravos, mas já não somos. Porque agora temos o Espírito Santo. Então nós temos o poder para tomar decisões certas. Nós temos o poder para não pecar. Nós temos o poder para resistir às tentações, para resistir às tendências pecaminosas. E o problema não é às vezes que as tentações venham, não é? O problema é quando nós caímos nas tentações e escolhemos cair nas tentações. Mas o que está aqui é o resultado da humanidade. Ou é o estado da humanidade. Não é e não deve ser o nosso estado. Porque nós somos transportados das trevas para a luz. Versículo 32. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, que são passíveis de morte, os quais tais coisas praticam, não somente o fazem, mas também aprovam, porque assim procedem. E vemos isso na sociedade. Parece que cada vez mais, e acho que é fácil de ver, o mundo ocidental, falo no mundo ocidental porque é um mundo, não é, que nós temos mais informação e mais conhecimento, mas cada vez mais nós vemos a nossa sociedade a afastar-se de Deus, vemos a nossa sociedade, inclusive mesmo nas leis da nossa nação, do nosso país, a aprovarem coisas contra a palavra de Deus. Então vemos, não é, as pessoas a afastarem-se, a sociedade a afastar-se de Deus e a aprovar. E cada vez mais a aprovar apenas aqueles que concordam com isso. A aprovar apenas aqueles que concordam com isso e a reprovar aqueles que não concordam. Ou neste caso, a reprovar a nós, cristãos, que acreditamos em verdades absolutas. Acreditamos que a palavra de Deus, ela é a verdade absoluta. E gostaria de terminar com os 2 versículos anteriores que nós lemos. Não é? Começámos no versículo 18 e gostaria de terminar com o versículo 16 e com o versículo 17. Romanos capítulo 1, versículo 16 e versículo 17. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Amém? Este deve ser o nosso lema, não é? Nós lemos aqueles e lemos o panorama daqueles que estão debaixo da ira de Deus. Todos aqueles que não estão em Cristo, quer não, estão debaixo da ira de Deus. Isso é um facto. Mas aqueles que estão em Cristo, nós estamos debaixo da justiça de Deus. Então, nós seremos salvos da ira, ou neste caso não é da ira final de Deus. Por isso, nós não nos podemos envergonhar. Esta é outra parte também onde eu queria concluir e queria chegar. Irmãos, nós vivemos num mundo que é avesso, está-se a tornar cada vez mais avesso ao Evangelho, mas ainda há muitas pessoas que estão sensíveis, têm os seus corações sensíveis. Mesmo que não estejam sensíveis, o Espírito Santo ainda pode contender, o Espírito Santo ainda pode mudar, transformar vidas, independentemente de quem essas pessoas são, independentemente do seu estado, independentemente do seu passado. Deus pode
tocar vidas, Deus pode mudar vidas. Por isso, irmãos, nós, mesmo vivendo numa sociedade em que às vezes as coisas são incompreensíveis, até nos ensinam coisas que nós às vezes nem compreendemos bem, nem sabemos bem como refutar, apesar de os irmãos não tenham medo de investigar também, porque não há nada que possa refutar a existência de Deus. Mas mesmo vivendo neste panorama, nós não nos podemos envergonhar, porque se nós nos calarmos, se nós nos envergonharmos, o mundo vai de mal a pior, não vai haver ninguém para alertar. Nós ainda somos aqueles que somos chamados para sermos testemunhas fiéis. Amém? Porque o Evangelho, ele é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. A justiça de Deus, ela se revela no Evangelho de fé em fé. E como está escrito, o justo viverá por fé. Não preciso ter medo de investigar o que é que quer que seja. Não preciso ter medo de estudar ciência. Não preciso ter medo de nada disso. Mas a última análise, quer quando percebo, quer quando não percebo, Deus, ele é real. E eu tenho de caminhar por fé. Porque independentemente de tudo, nós temos de meter a nossa fé em algum lado. Nós vamos meter a nossa fé em alguma coisa. Não há sítio seguro a não ser a pessoa de Cristo, a não ser em Deus. Amém? Este é tem de ser o nosso alvo, este tem de ser o nosso caminho a percorrer com fé no nosso Deus, com fé em Jesus Cristo, percorrendo, não é? E andando neste caminho, e anunciando a palavra do Senhor, partilhando da palavra do Senhor. Irmãos, não tenham medo, tá bem? Não tenham medo de estudar ciência, não tenham medo de nada disso, tá bem? Às vezes é difícil, mas graças a Deus, Deus também tem dado muita sabedoria a muitos homens para que estudam apologética, que estudam como refutar, e nós temos muitos bons argumentos, mas acima de tudo nós temos o Espírito Santo que nos convence, contente com os nossos corações e com as nossas vidas, e temos a nossa experiência pessoal. Amém?